mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não se esqueçam, estamos no tempo da Quaresma. Precisamos rever as nossas atitudes, precisamos rever como nós estamos. Porque um dia nós teremos que ir diante de Deus para prestar conta dos nossos atos. Nunca esqueço que São Paulo fala na carta aos Coríntios. Um dia teremos que ir diante de Deus e lá prestaremos conta dos nossos atos praticados no nosso corpo. Guarde isso. Tudo que nós fizermos de bom ou de errado, bom ou ruim, de certo ou errado, nós teremos que ir diante de Deus. E como eu dizia ontem, nós iremos diante de Deus e vai ser difícil. Nós ouvirmos da parte de Deus a sentença: ide por fogo eterno. Vai ser difícil. Afastai-vos de mim. Deus que me livre de acontecer isso comigo. E Deus que te livre de acontecer com você. Porque nós queremos ouvir essa sentença: vinde, bendito de meu Pai. Vinde para o reino eterno. Vinde viver comigo. Isso aí eu quero ouvir. Estou lutando, meus irmãos, estou lutando. Suando dia após dia, porque eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? E vocês estão vendo que cada dia Jesus está mostrando para nós como nós devemos ir para o céu. Hoje, na primeira leitura, Deus está nos convidando a obedecermos a sua lei. Deuteronômio 4, versículo 1. Depois, vamos lá para o versículo 5 até o 9. Ouve, agora Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-os vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos dá, vos vai dar. Então, enquanto Deus estava falando ali para o povo de Israel, que eles precisavam cumprir a lei para entrar na terra prometida, a terra prometida ali para eles, a compreensão que eles tinham era ali a Terra Santa, né? Que hoje nós chamamos de Terra Santa. A terra onde emana leite e mel. Então vejam só. Só que a compreensão deles já não é mais a compreensão nossa, porque agora nós temos uma compreensão maior. E a compreensão maior que Deus nos dá é essa. Não é a posse de uma terra, um terreno, um lugar, não. É o céu. É o céu. Então, aquele que cumprir os mandamentos, cumprir as leis, irão entrar no céu. Se não cumpre, não entrará. Não fique pensando que você vai entrar no céu com pecado mortal, não.
Então, dê uma olhada para ver como é que estão os mandamentos, os 10 mandamentos na tua vida. Se tiver um que você não está cumprindo, vou dizer para você, não entrará no reino dos céus. Mas eu não estou dizendo que você não vai entrar no reino do céu porque é eu que estou julgando. Não, é Deus quem diz isso. Se não cumprirmos os mandamentos, é o que está dizendo a primeira leitura. Se não cumprirmos, não entraremos na terra prometida que é o céu. Então vamos cumprir, vamos nos esforçar. E aí, no Evangelho, Jesus está dando agora um acréscimo muito importante. Ele diz o seguinte: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, porque esse mundo um dia vai parar de existir. Ou você acha que esse mundo vai existir para sempre? Não. Um dia Jesus virá na sua glória e aí esse mundo vai deixar de existir. Ele vem para buscar, ele não vem para ficar aqui, não. Tem gente aí dizendo que Jesus veio para ficar aqui. Não, Jesus não vai ficar aqui. Ele veio a primeira vez para nos redimir, ele já nos redimiu, já derramou sangue. Agora ele sentou à direita do Pai. Ele nos redimiu derramando sangue, morrendo na cruz. Ressuscitou o terceiro dia e agora ele está sentado lá no trono, esperando a ordem do Pai para vir buscar aqueles que estão cumprindo os mandamentos. Aqueles que estiverem cumprindo os mandamentos irão para ele, com ele para o céu. E os que não cumprirem irão para a condenação eterna. E esse mundo não vai existir, vai desaparecer. Só vai sobrar, meus irmãos, 2 estados de vida eterna: o céu e o inferno. Essa é uma verdade que não vai ser mudada, não mudará. Existem umas seitas aí que estão dizendo que um dia Jesus virá, vai reinar aqui, nós vamos viver aqui com ele, como se ali no paraíso terrestre. Não, não tem isso não. Não tem isso não. Ele virá buscar. Virá buscar os que estiverem sendo fiéis, e aqueles que estão indo ao encontro dele estão já sentenciados. Ou céu ou inferno. O purgatório para aqueles que morreram em estado de pecado venial. Estão lá se purificando e nós precisamos rezar por eles para que eles possam sair do purgatório e ir para o céu. Quem está no purgatório não irá para o inferno. Quem está no purgatório é porque já está salvo. Só que precisa de purificação para entrar no céu. Então, depois de tudo, quando tudo for cumprido, a terra desaparecerá. Esse mundo vai desaparecer. E nós iremos para o mundo onde Deus habita e que nós damos o nome de céu. Então, voltando aqui ao versículo 18 do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Tudo deverá ser cumprido por nós. O pessoal está querendo mudar a lei de Deus, os ensinamentos de nosso Deus. As pessoas estão querendo mudar, dizendo que não é bem assim. Você já ouviu pessoas dizendo, nós agora estamos no ano, no caso 2023, as coisas mudaram. Como se Deus tivesse mudado os seus princípios, os seus ensinamentos. Os ensinamentos de Deus, meus irmãos, fique bem claro isso, não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Está lá no capítulo 13 da carta aos Hebreus, versículo 8. Deus não muda. O sol será sempre quente. O sol não vai ficar frio.
Aí chega lá na frente, as pessoas dizem assim, o sol ficou frio, agora nós viveremos um tempo que o sol vai ficar frio. Não, meus irmãos, o sol será sempre quente. Essa é uma verdade que nunca vai mudar. E as pessoas estão querendo mudar, dizendo, não, agora as coisas mudaram. Isso era coisa lá da Idade Média. Agora não, Deus é amor, Deus é misericórdia, agora pode isso, agora pode aquilo. Não, meus irmãos, o que não pode, não pode. Não tem como mudar. Vou dar um exemplo. Essa questão aí das leis civis que vão contra os mandamentos da lei de Deus. A lei do aborto. Deus disse: não matarás. Não matarás é não matarás. Deus não disse assim, não matarás agora, mas depois, lá no ano de 2023, vocês podem matar uma criança. Está se desenvolvendo na barriga ou no ventre de uma mulher. Não, é não matarás, você está entendendo? Não, mas antigamente, agora, a igreja pode, está dizendo que pode. Não, não pode. A mesma coisa, o princípio lá. Isso é ensinamento de Deus, não é ensinamento dos homens. O que eu vou dizer agora. Levítico 18, versículo 22. Um homem não poderá deitar com outro homem. Isso é uma abominação. Isso é um princípio eterno. Deus não mudou essa palavra, essa lei não foi mudada e não será mudada, porque quando Deus diz, está dito. E os homens estão persistindo em dizer que agora pode. Não, para nós católicos nunca isso vai poder. E também para os pagãos. Mas se os pagãos querem viver assim, embora eles não deveriam viver, mas se eles querem, Deus não pode fazer nada, mas não significa que ele mudou o princípio. E agora os católicos dizendo que pode. Não, não pode. Um padre não pode ensinar dizendo que pode. Um bispo não pode dizer que pode. Um padre não pode abençoar. Mas por que o padre não pode abençoar? É simplesmente porque ele não quer abençoar? Por que o bispo não pode abençoar? É porque ele não quer abençoar? É porque Deus não quer. Deus não quer. Então, Levítico, capítulo 18, versículo 22. Esse versículo não será mudado. Como também lá na carta aos Coríntios. São Paulo vai dizer que não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Quem vive essa prática. Como diz também na carta aos Romanos. Carta aos Romanos. O primeiro capítulo da carta aos Romanos, lá, isso fica bem claro. Você compreende? E os homens estão querendo persistir em querer mudar. São Paulo está dizendo que quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Aqui é na carta aos Coríntios que São Paulo deixa isso bem claro. E estão querendo brincar, estão querendo mudar, estão ensinando errado. E vocês estão vendo aqui que Jesus está dizendo que quem não, portanto, quem obedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor. Quem desobedecer? Eu vou ler de novo.
É o versículo 19, Mateus 5, versículo 19. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, olha, quem desobedecer e ensinar os outros a fazerem o mesmo, ou seja, vão contra o que Deus ensina, será considerado o menor no reino dos céus. Menor aqui, meus filhos, não é que a pessoa vai ficar lá no céu sendo menorzinho, não, é condenação eterna. Então veja o que é que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, tá vendo? Os efeminados, nem os devassos. Não herdarão o reino dos céus, não vai entrar. Deus não vai mudar esse princípio. E estão querendo mudar esse princípio, meu Deus do céu. Mas como pode uma coisa dessa? Na igreja estão ensinando que pode. Estão lutando para dizer que pode, mas é Deus quem está dizendo que não pode. E lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, lá fala que os homens começaram a praticar atos que vão contra a natureza. E Deus não quer, e por isso vão receber uma paga por tudo isso. A condenação. Não adianta aquele que ensinar, tá vendo? Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar a lei, os mandamentos, os ensinamentos do Senhor, será considerado grande no reino dos céus, ou seja, se salvará. Vocês entendem que nós, sacerdotes, precisamos ensinar o certo? Deus me livre de ensinar o errado. Eu não quero queimar no fogo do inferno, não, por ensinar errado. Dizendo que agora Deus mudou. As pessoas estão querendo mudar tudo. Nós é que temos que nos adaptar à lei, aos ensinamentos de Deus. Não é querer adaptar os ensinamentos de lei, os ensinamentos de Deus, às nossas conveniências, não. Nós estamos aqui para ganhar o céu. Nós estamos aqui para lutar contra o pecado. Eu estou ensinando para os católicos o que Deus falou. Você crê em Deus? Então, se você crê em Deus, e eu creio também, eu tenho que obedecer a Deus. Eu, como ministro de Deus, eu tenho que ensinar você o certo. Porque se eu não ensinar você o certo, quem vai pagar sou eu. Eu sou um ministro do Senhor. Eu sou um sacerdote, eu tenho que ensinar o certo, o correto. Agora, se no mundo pagão querem viver isso, eles vivam, eles querem viver. Mas nós somos católicos, nós temos um Deus a quem nós devemos obedecer, você está entendendo? Mas todo mundo é livre, os católicos são livres para viverem. Se quiserem viver no erro, são livres, mas não vai entrar no céu. Os pagãos a gente já nem diz, né? Porque já não querem viver mesmo. Primeiro que eles não acreditam em Deus, não querem saber de Deus. Eu estou falando isso porque isso está em moda. E já está entrando na igreja católica. E já tem ministros de Deus que estão dizendo que é possível abençoar um casamento, que não é casamento entre dois homens e duas mulheres. Não. Deus está claro. Então, precisamos lutar, precisamos ensinar o certo, não o errado. Que Deus me dê a graça e dê a graça para todos nós, sacerdotes e bispos, ensinarmos o certo e nunca o errado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.